Oi, minha princesa, tudo bom? Hoje a gente vai ver a lição de número 6, justificados pela fé em Jesus Cristo. O texto principal fica em Romanos, no capítulo 1, e versículo 17, que diz: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Resumo da lição: Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos. Os objetivos da lição: apresentar os questionamentos de Paulo junto aos Gálatas e refletir a respeito da vida do crente Abraão e apresentar a fé como fonte de vida. O texto bíblico vai ficar em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 1 ao 11, que diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Esse fascinou aqui é como se fosse até um encantamento, uma magia. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Quem foi que vos fascinou? Com que objetivo? Não obedecer à verdade. A vocês. Quem são vocês? Vocês foram aqueles em que Jesus Cristo foi pintado como crucificado, foi apresentado como crucificado diante dos seus olhos. E Paulo vai: só quisera saber isto de vós. Eu só quero saber isso. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E já vai outra pergunta logo em seguida: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Versículo 4: será em vão que tenhais padecido tanto? Será em vão que vocês sofreram tanto? Se é que isso também foi vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Deus, que dá o Espírito e que opera as maravilhas entre a igreja, ele faz isso é pelo poder das obras da lei ou é pela pregação do Evangelho? E ele vai apresentar: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente, é claro que pela lei ninguém será justificado, ninguém será justo diante de Deus. Porque o justo, ele vive, a vida eterna vem pela fé. A introdução vai dizer o seguinte: nessa lição nós veremos a forma como Paulo discorre, como ele argumenta a respeito da doutrina da justificação pela fé para os irmãos da Galácia. No capítulo anterior ele tinha defendido a sua mensagem e o seu apostolado. Ele estava validando
o seu argumento, a autoridade em falar a doutrina, em ensinar. Dessa vez ele vai defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento. A fé naquele lugar estava sendo substituída pelo esforço humano. Isso é um retrocesso. Eles começaram na fé e estavam querendo voltar para o esforço humano. Isso aí dá bênção para a maldição. É uma advertência para que o que começamos certo não termine errado por nossa responsabilidade. Qual é o questionamento de Paulo? Paulo tem um fascínio pela desobediência, como eu já tinha comentado. No começo ele chega de um jeito amistoso, e aqui ele vai mudando essa forma de chamar os Gálatas. Ele vai chamando eles de insensatos. Insensatos Gálatas. Porque esses irmãos eles estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com outra mensagem. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. E Paulo vai fazer uma pergunta que vale para os nossos dias. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade, para nos voltarmos para Deus, que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Olha que contraditório, né? O que não faz sentido. O que é que pode encher nossos olhos espiritualmente de tal forma que acaba por nos afastar do propósito de Deus? E tem a resposta aqui, a situação dos Gálatas. A fascinação deles vinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que na teoria deles, no pensamento deles, poderia ajudar na salvação. Então, o desejo de ser salvo era tão grande que eles pensavam que pela lei eles conseguiam ajudar isso. E esse é um pensamento que a gente tem. Nossa, Cristo me salvou, mas se eu conseguir me esforçar, se eu conseguir cumprir isso daqui, eu alcanço a salvação, eu dou uma ajudinha para Cristo me salvar. É esse pensamento que Paulo está dizendo que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade, que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho. Paulo ele vai comentar que eles foram fascinados, enfeitiçados para se tornarem desobedientes ao evangelho. É a nova mensagem que eles receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia por uma mensagem à desobediência. Eles não haviam percebido isso. Por que desobediência? Eles estavam seguindo a lei do próprio Deus que fez. Eles estavam sendo desobedientes por Cristo ter abolido a lei, abolido os princípios, abolida a obrigatoriedade das cerimônias para sermos salvos, e agora instituído a lei que é pela graça, a justificação diante de Deus que vem pela fé em Cristo. E nessa visão deles, por eles quererem obedecer à lei de Deus, eles se fizeram desobedientes do Evangelho. Eles não tinham percebido isso. Subtópico 2, começando certo e terminando errado. Paulo pergunta, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É uma pergunta que pode se repetir nos nossos dias a dias. Os Gálatas, eles receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradar a Deus não pela fé, mas pela observância de preceitos judaicos. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas terminado errado. Olha a forma como somos... É uma pergunta que faz a gente refletir. Como que nós somos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Deus nos chama. E como que a gente tem administrado a vocação que Deus nos deu para a nossa vida? Os dons que Deus nos deu. O que temos feito com eles? Não basta começar da forma correta. Nós precisamos concluir a carreira da forma correta.
E Paulo ele vai atribuir aos Gálatas, isso vale pra gente, a capacidade, essa capacidade de concluir a carreira de forma correta. Ele não atribui a Deus essa obrigatoriedade, porque Deus já nos deu a salvação. Paulo ele nos responsabiliza, ele atribui a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise do que estamos ouvindo, para não sermos enganados por doutrinas erradas. Paulo aqui está responsabilizando a gente em ouvir uma mensagem e discernir se é de Deus ou não. Claro que isso vem pelo Espírito Santo. Ele está falando para crentes, então todos os crentes aqui têm o Espírito Santo. Colocar a prática da lei em pé de igualdade ao sacrifício de Jesus é sem dúvida um ensino pernicioso, maligno, errado. Sobre o tópico 3, obras da lei contra a pregação da fé. Os Gálatas eles não tinham conhecimento dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que os costumes representavam para os hebreus na sua inteireza. Eles eram gentios. Os judaizantes, os homens judeus que foram para lá, foram que ensinaram essas coisas para eles. A pregação da fé que alcançou os Gálatas, quando ouviram a mensagem de Paulo, lá no princípio, lá no começo, estava sendo substituída. Jesus tinha sido representado aos Gálatas como crucificado. Ele foi fotografo, pintado, como eu tinha falado, a representação de Cristo. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura, apresentando Cristo como crucificado. E eles tinham enxergado isso. A cruz representava a morte de Cristo e o próprio Cristo representa o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Não foi uma morte por nada, não foi por erro judicial, mas foi voluntária. Em João 10:17 vai dizer: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida, ação voluntária, para tornar a tomá-la. E Paulo vai perguntar aos Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Quantos milagres os Gálatas presenciaram, viram? Quantas intervenções divinas Deus fazia pelo Espírito daquelas igrejas? E nada disso era pelas obras da lei, mas era pela fé. Se os Gálatas sabiam que era uma comunidade de santos vibrantes, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar um pouco da sua glória, não era por causa da lei, era por causa da fé. Ponto 2. O crente Abraão. Abraão creu em Deus, isso que foi lhe reputado como justiça. Paulo, para reforçar os seus argumentos, ele vai recorrer para um exemplo que os próprios judaizantes utilizavam, que era Abraão. Ele vai ganhar os homens que se julgavam defensores da Bíblia, ele vai ganhar eles pela própria Bíblia. A palavra de Deus destaca que Abraão ele foi chamado por Deus para deixar sua terra e seus parentes para herdar uma terra que ele nem mesmo sabia onde era. Ele creu em Deus, deu início a uma viagem cujo destino era ignorado, foi mesmo sem saber, e estava ciente da fidelidade do Senhor. Ao longo da sua história, ainda que completamente perfeito, nós sabemos dos defeitos dele, de entregar sua esposa e chamar de irmã, e do seu relacionamento conflituoso entre Sara e Agar. Abraão ele demonstrou fé, não somente que Deus guiaria o destino aonde chegaria, mas principalmente na promessa de que seria pai de uma multidão de pessoas. Ele foi considerado justo. Abraão, de onde provém os judeus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Abraão o primeiro, né? Então é de onde provém, de onde vêm os judeus, ele foi considerado justo. E como foi? Pela fé. Abraão ele recebeu a promessa de ter um filho, mas com o passar do tempo, ele estava vendo que a promessa não tinha sido cumprida ainda. Ele chegou a mencionar que seu mordomo, Eliezer, era o administrador daquela casa e que herdaria os bens. Mas Deus deu uma lição prática ao patriarca.
O Eterno levou o ancião para fora da tenda onde estava e, como era de noite, pediu que ele contasse as estrelas. E Deus disse: se as podes contar. Ele concluiu dizendo: Deus, assim será a tua semente ou descendência. Né? E o versículo a seguir vai dizer que creu ele no Senhor, Abraão creu no Senhor, e foi-lhe imputado, foi colocado na conta dele por justiça. Abraão foi justificado por ter crido no que Deus havia falado. Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus tinha previsto que a fé seria um instrumento, um meio pelo que os pecadores, tanto judeus como gentios, fossem declarados justos diante de Deus. O Eterno vai escolher a fé e não as obras para justificar uma pessoa. As obras dependem do potencial e da vontade de cada um. E como cada ser humano não tem as mesmas condições que o outro, tem uma injustiça aí. Porque tem um que pode fazer mais obras e outro não. O rico tem capacidade de fazer mais obras do que o outro não. Então seria injusto considerar a salvação dessa forma. Deus elegeu um homem para a salvação dessa forma. E como se fosse pouco, as obras, as ações, tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades. E isso desagrada a Deus. Na sabedoria, isso é sabedoria, Deus encerrou todos, Ele encarcerou, Ele colocou todos numa mesma sala, que todos estão debaixo de uma mesma condição, a desobediência. Com que objetivo? Para que também com todos Ele usar de misericórdia. Na misericórdia não tem mérito quem erra, mas sim mérito de quem exerce a misericórdia. Se eu estou sendo beneficiado com a misericórdia e eu aceito a misericórdia, eu não tenho mérito algum nisso. Eu não mereci isso. Quem tem mérito é quem deu a misericórdia, quem deu o perdão. Na graça a gente recebe o que a gente não merece. E na misericórdia nós não recebemos o que merecemos. A justificação dos gentios não é pelas obras, é pela fé. No ponto 3, a fé como fonte de vida. O justo viverá pela fé. Um versículo que já estava em Abacuque 2,4. Vai dizer que: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Uma expressão que também se acha em Romanos, que diz que se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E mais referências ainda, em Hebreus 10:38 vai aparecer essa afirmação de que o justo viverá pela fé. Subtópico 2. Aquele que não permanecer nessas coisas. Uma das mais sérias realidades da nossa vida, a vida cristã, é a necessidade de perseverar. Nós, os que aceitamos Jesus, nós não estamos mais sujeitos ao pecado. A nossa liberdade é ter um objetivo que Cristo nos libertou da condição de não conseguir cumprir a lei. Essa liberdade é para viver no Espírito e não pecar. É um exercício que precisa ser constante, não enfraquecer. A permanência e a constância são virtudes que nós devemos cultivar e na direção certa, olhando para Cristo. Os Gálatas estavam inconstantes no que se refere ao Evangelho que haviam recebido, quando se apoiaram na guarda da lei. Eles não somente se colocavam debaixo de um jugo, mas também de uma maldição. Pior que isso, não praticar a lei torna a pessoa maldita. E maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Os Gálatas, eles não precisavam, nem deviam guardar os preceitos judaicos, guardar o sábado, deixar de comer porco, rituais judaicos, as festas de lua nova. Por quê? Porque não eram judeus. Segundo, porque se eles fizessem isso, eles estavam se colocando debaixo de uma maldição. Porque o que não cumpria a lei é maldito. E Cristo veio mostrar pra gente que ninguém consegue cumprir a lei.
pela força do nosso braço, então todos são malditos. Então, condicionar a salvação a cumprir a lei, você está se colocando debaixo de uma maldição. Em terceiro lugar, porque eles não conseguiriam praticar toda a lei, e assim culpados. Subtópico 3. Cristo é a posteridade de Abraão. Quando no versículo diz que em Abraão vai ser feito descendências, a descendência de Abraão é Cristo. É através de Cristo que judeus e gentios são alcançados pela fé. Em Cristo e não na guarda da lei, nós temos a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus por adoção e herdeiros da eternidade, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. É o que Ele fez e não o que tentamos fazer, que nos garante o acesso a Deus. É o que Cristo fez. Na conclusão, todos a gente pode ser tentado a acrescentar alguma coisa no Evangelho. Não na prática, não na doutrina, mas na prática. No nosso dia a dia, a gente cria crendices e hábitos que vão contra a palavra de Deus. E o Eterno, o Deus, espera que o recebemos de Deus, seja o que a gente recebe, o ensinamento, seja defendido e mantido a todo custo. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. E quando optamos por observar práticas que a Bíblia não diz, nós estamos acrescentando ao Evangelho coisas que Deus jamais planejou para a sua igreja. Esta é a lição de hoje. Da próxima semana tem por tema a promessa que não pode ser revogada. E eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre a lição dessa semana, sobre o que Paulo estava defendendo, sobre a doutrina da salvação, de como funciona a fé, como funciona a salvação, a totalidade, a suficiência do sacrifício de Cristo para sermos salvos. E assim eu encerro a aula de hoje e já agradeço por sua atenção. Eu te amo, minha princesa. I love you.